Vou te mostrar o versículo que sua igreja não quer que você conheça profundamente. E quando você descobrir o porquê, vai entender por que pastores tremem quando alguém analisa este texto gramaticalmente. Porque tem uma revelação neste versículo que destrói completamente sistemas denominacionais. Uma verdade que anula controle religioso. Um segredo que, se fosse amplamente conhecido, esvaziaria templos. E não é teoria minha, é Bíblia pura. Paulo escreveu algo com precisão cirúrgica que elimina toda necessidade de mediação institucional. Mas a igreja moderna precisa que você permaneça ignorante sobre essa verdade. Porque se descobrir, vai perceber que não precisa de sistema religioso para se relacionar com Deus. Por isso que quando você começa a entender este versículo, realmente, líderes religiosos ficam nervosos. Porque destrói o monopólio que exercem sobre vida espiritual. Estou falando de uma passagem que revela identidade tão poderosa, autoridade tão real, relacionamento tão direto com Deus, que tornaria obsoletos 90% dos sistemas eclesiásticos atuais. Hoje vou mostrar exatamente qual versículo é esse, por que denominações evitam ensinar sobre ele, e como essa verdade pode libertar você de dependência religiosa para sempre. Prepare-se para descobrir quem você realmente é aos olhos de Deus. O primeiro motivo pelo qual a igreja proibiu este versículo está na revelação devastadora sobre sua verdadeira identidade. Romanos 8, 16, 17 declara: "O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo." E isso deveria despertar uma pergunta perturbadora. Por que sua igreja nunca ensinou as implicações reais de ser filho de Deus? O mesmo Espírito testifica. Paulo revelou que você possui confirmação direta da sua identidade, independente de validação humana. Não precisa de pastor confirmando. Não precisa de denominação aprovando. O próprio Espírito Santo atesta quem você é. Somos filhos de Deus. Não servos, não empregados, não membros de igreja. Filhos. Com todos os direitos, privilégios, autoridade e herança que essa posição implica. Quando Paulo declara que você é filho de Deus, está estabelecendo identidade que transcende qualquer título religioso. Posição que a igreja não pode dar nem tirar. Realidade que existe independente de aprovação institucional. Você compreende que ser filho de Deus significa acesso direto ao Pai, que pode se aproximar com ousadia, que não precisa de intermediários humanos? Se entendesse realmente, nunca mais viveria pedindo permissão para religiosos. Igreja esconde essas implicações, porque filho independente não gera dízimo fiel. Filhos de Deus que conhecem autoridade não se submetem à manipulação religiosa. Herdeiros conscientes não aceitam migalhas espirituais. Herdeiros de Deus. Você possui herança que inclui tudo que pertence ao Pai. Autoridade, poder, recursos, acesso direto ao trono da graça. Não depende de benevolência denominacional. Co-herdeiros de Cristo. Você compartilha a mesma herança que Jesus. Não é herança menor, subsidiária ou condicional. É participação plena nos privilégios do filho primogênito. Igreja ensina sobre filiação como conceito teórico, porque se você descobrir implicações práticas, vai perceber que possui mais autoridade espiritual que a maioria dos líderes religiosos. A verdadeira identidade como filho de Deus elimina a dependência de sistemas que prometem mediar relacionamento que você já possui diretamente. Por isso, denominações preferem manter você ignorante sobre posição real. Quando você compreende que é filho, não membro, herdeiro, não contribuinte, co-participante da natureza divina, não cliente de serviços religiosos, a dinâmica muda completamente.
Você desenvolveu consciência de quem realmente é ou permite que a igreja defina sua identidade através de categorias que mantêm dependência? O versículo que revela sua verdadeira identidade estabelece que você possui posição e autoridade que transcendem qualquer estrutura religiosa criada por homens. O segundo motivo pelo qual a igreja proibiu este versículo está na autoridade espiritual que ameaça controle religioso. Romanos 8,14 declara: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E isso deveria despertar reconhecimento perturbador. Por que sua igreja insiste em guiar você quando o Espírito Santo já faz isso? Guiados pelo Espírito de Deus. Paulo estabeleceu que orientação genuína vem diretamente de Deus, não através de hierarquias humanas. Espírito Santo é seu guia pessoal, conselheiro direto, instrutor particular. Esses são filhos de Deus. Marca distintiva de filiação genuína é a orientação direta do Espírito, não submissão a autoridades religiosas que reivindicam posição de mediadores. Quando Paulo conecta a orientação do Espírito com filiação, está eliminando necessidade de intermediários humanos para conhecer vontade de Deus. Acesso é direto, pessoal, imediato. Você busca orientação diretamente do Espírito Santo ou depende de líderes religiosos interpretarem vontade de Deus para você? Desenvolveu sensibilidade para a voz divina ou terceirizou discernimento? Igreja esconde essa verdade, porque cristãos guiados diretamente pelo Espírito não precisam de supervisão denominacional constante. Não geram receita através de dependência espiritual. Todos os que são guiados, não alguns especiais, não apenas líderes, não elite religiosa. Todos os filhos de Deus possuem acesso direto à orientação divina. A autoridade para ser guiado diretamente pelo Espírito elimina monopólio religioso sobre interpretação da vontade divina. Cada filho pode ouvir pai diretamente. Igreja institucional funciona baseada na premissa de que você precisa de mediação para conhecer Deus. Se descobrir que Espírito Santo já habita em você e fornece orientação direta, sistema perde relevância. Pelo Espírito de Deus, orientação não vem através de hierarquias humanas, tradições denominacionais ou interpretações institucionais. Vem diretamente da fonte. Paulo revelou que dependência de orientação humana indica imaturidade espiritual. Filhos maduros desenvolvem sensibilidade para a orientação direta do Espírito. Sistemas religiosos criam dependência através de complexidade desnecessária. Fazem vontade de Deus parecer misteriosa para manter posição de intérpretes necessários. Você desenvolveu relacionamento direto com o Espírito Santo, que fornece orientação específica ou permanece dependente de outros interpretarem vontade de Deus? A autoridade que ameaça controle religioso estabelece que você possui acesso direto à orientação divina, que elimina a necessidade de intermediação humana. O terceiro motivo pelo qual a igreja proibiu este versículo está no acesso direto que elimina mediadores. Romanos 8,15 declara: porque não recebestes o espírito de servidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E isso deveria despertar uma realização libertadora. Porque sua igreja insiste em manter você com medo quando Deus te deu acesso íntimo. Não recebestes o espírito de servidão. Paulo eliminou mentalidade de servo que opera através de medo, distância e necessidade de mediação. Você não é empregado de Deus que precisa de supervisores, para outra vez estardes em temor. O medo que caracteriza a religiosidade é a antítese da filiação. Filhos se aproximam com confiança, não com terror religioso. Espírito de adoção de filhos.
Você recebeu espírito que confirma relacionamento familiar íntimo, não religioso distante. Posição é relacional, não institucional. Quando Paulo contrasta servidão com adoção, está eliminando toda a base para a religiosidade baseada em medo, distância e necessidade de intermediários humanos. Você se relaciona com Deus como filho confiante ou como servo amedrontado? Sua igreja promove intimidade ou medo reverencial que mantém distância? Igreja esconde esse acesso íntimo porque filhos que conhecem Pai diretamente não precisam de sacerdotes humanos mediando relacionamento. Intimidade elimina dependência institucional, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Você pode chamar Deus de Papai diretamente. Não precisa de formulários religiosos, protocolos denominacionais ou permissão de líderes. Abba era termo íntimo que crianças judias usavam para pai. Paulo revelou que seu relacionamento com Deus é caracterizado por intimidade familiar, não formalidade religiosa. O acesso direto através do espírito de adoção significa que você pode se aproximar de Deus a qualquer momento, em qualquer lugar, sobre qualquer assunto, sem intermediação humana. Igreja institucional lucra com complexidade relacional. Faz acesso a Deus parecer complicado para manter relevância como mediadora necessária. Clamamos indica que acesso é ativo, direto, pessoal. Você não precisa de porta-voz religioso. Pode clamar diretamente ao Pai com expectativa de ser ouvido. Sistemas denominacionais criam burocracias espirituais que obscurecem simplicidade do acesso filial. Tornam relacionamento direto em processo institucional complexo. O quarto motivo pelo qual a Igreja proibiu este versículo está na herança que transcende ofertas. Romanos 8,17 estabelece: E se nós somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E isso deveria despertar questionamento financeiro. Se você já é herdeiro de tudo, por que a Igreja insiste que precisa dar dinheiro para prosperar? Se somos filhos, somos também herdeiros. Paulo conectou filiação automaticamente com herança. Não é recompensa por performance, não é resultado de contribuições, é direito automático de nascimento. Herdeiros de Deus. Você herda tudo que pertence ao Pai. Recursos ilimitados, autoridade absoluta, acesso total. Não depende de campanhas financeiras para acessar provisão. Co-herdeiros de Cristo. Você compartilha a mesma herança que Jesus. Não herança menor, secundária ou condicional. Participação plena nos recursos do reino. Quando Paulo declara que você é co-herdeiro com Cristo, está estabelecendo que possui mesmos direitos de acesso aos recursos divinos que o Filho primogênito. Você vive conscientemente como herdeiro de Deus? Ou permite que a Igreja te convença que precisa semear para ter acesso à provisão que já é sua por direito? Igreja esconde essa verdade porque herdeiros conscientes não caem em manipulação financeira. Se souber que já possui acesso direto aos recursos divinos, não vai pagar por eles. Herdeiros, não beneficiários condicionais, não clientes pagantes, não contribuintes esperançosos. Herdeiros com direitos legais garantidos. A herança como co-herdeiro de Cristo significa que você não precisa comprar bênçãos através de dízimos e ofertas. Já possui acesso legal a tudo que Pai possui. Igreja institucional financeira se baseia na ignorância sobre herança real. Vende acesso ao que já pertence legalmente aos filhos, de Deus. Herança não vem de organizações humanas, não é distribuída por denominações, não é controlada por líderes. Vem diretamente do Pai. Paulo eliminou toda a base para cristianismo comercial, que transforma bênçãos em produtos vendáveis. Herança é gratuita, total, imediata. Sistemas religiosos criam escassez artificial para vender abundância, que já foi garantida através de herança filial.
fazem você pagar pelo que já possui. Você está vivendo como herdeiro consciente que tem acesso direto aos recursos do reino, ou como mendigo espiritual que implora por migalhas através de ofertas. A herança que transcende ofertas estabelece que você possui direitos legais aos recursos divinos que não podem ser vendidos por sistemas religiosos. O quinto motivo pelo qual a Igreja proibiu este versículo está no relacionamento que dispensa rituais. Romanos 8,16 revela: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e isso deveria despertar uma libertação radical. Se Espírito Santo confirma sua identidade diretamente, para que servem cerimônias religiosas? O mesmo Espírito testifica. Confirmação da sua identidade espiritual vem diretamente de Deus, não através de rituais denominacionais, cerimônias de confirmação ou aprovação de líderes, com o nosso espírito. Comunicação é espírito com espírito, direta, íntima, pessoal. Não precisa de mediação através de sacramentos, liturgias ou protocolos religiosos. Que somos filhos de Deus. Identidade é confirmada internamente pelo próprio Espírito Santo. Não depende de certificados denominacionais, membros da igreja ou validação externa. Quando Paulo revela que Espírito testifica diretamente com seu Espírito, está eliminando necessidade de confirmação externa através de sistemas religiosos criados por homens. Você busca confirmação da sua identidade espiritual através de relacionamento direto com o Espírito Santo ou depende de validação religiosa externa? Igreja esconde essa verdade porque relacionamento direto elimina dependência de rituais que geram receita e mantém controle sobre vida espiritual dos membros. Testifica. Não sugere vagamente, não implica simbolicamente. Testifica claramente. Comunicação específica, definida, inconfundível sobre sua posição como filho. O relacionamento direto entre Espírito Santo e seu Espírito torna redundantes sacramentos que alegam conferir ou confirmar o que já foi estabelecido espiritualmente. Igreja institucional depende de ritualização para manter relevância. Se relacionamento é direto e confirmação é interna, cerimônias se tornam desnecessárias. O mesmo Espírito que habita em você é o mesmo que ressuscitou Jesus, que inspirou Escrituras, que opera milagres. Não precisa de representantes humanos. Paulo revelou que relacionamento genuíno com Deus é caracterizado por comunicação direta, não por observância de rituais que prometem mediar o que já é acessível. Sistemas denominacionais institucionalizam relacionamento espiritual através de cerimônias que criam dependência em vez de promover autonomia espiritual. Você desenvolveu sensibilidade para a comunicação direta do Espírito ou permanece dependente de rituais religiosos para sentir presença de Deus? O relacionamento que dispensa rituais estabelece que comunicação com Deus é direta e pessoal, eliminando necessidade de mediação através de cerimônias religiosas. O sexto motivo pelo qual a Igreja proibiu este versículo está na liberdade que aterroriza instituições. Romanos 8:21 profetiza: na esperança de que também a mesma criação será libertada da servidão da corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E isso deveria despertar uma percepção revolucionária. Se até a criação aguarda sua liberdade, por que a Igreja tenta manter você em cativeiro espiritual? A criação será libertada. Paulo revelou que toda a criação aguarda a manifestação da liberdade que você já possui como filho de Deus. Montanhas, oceanos, animais reconhecem a autoridade que religiosos negam, da servidão da corrupção.
Criação está aprisionada, aguardando que filhos de Deus manifestem liberdade que quebrará princípios de corrupção que operam na realidade. Para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Você possui liberdade tão poderosa que sua manifestação transformará a realidade física. Autoridade que transcende limitações naturais. Quando Paulo conecta a libertação da criação com manifestação da sua liberdade, está revelando dimensões de autoridade espiritual que a igreja institucional não consegue controlar. Você está manifestando liberdade gloriosa que possui ou permite que a igreja mantenha você limitado através de regras denominacionais que restringem a autoridade espiritual. Igreja aterroriza-se com essa liberdade porque filhos livres não se submetem a controles institucionais que contradizem a autoridade espiritual genuína. Gloriosa liberdade. Não é liberdade comum, mas liberdade que carrega peso da glória divina. Autoridade que opera com poder sobrenatural que transformar circunstâncias. A liberdade dos filhos de Deus inclui autoridade sobre circunstâncias naturais. Poder para influenciar realidade física, capacidade de operar além de limitações que aprisionam criação. Igreja institucional não pode reproduzir essa liberdade através de programas denominacionais. Por isso, prefere manter membros ignorantes sobre a autoridade real que possuem, dos filhos de Deus. Liberdade não pertence a organizações, não é distribuída por denominações, não é controlada por hierarquias, pertence aos filhos individualmente. Paulo antecipou época quando filhos de Deus manifestariam liberdade que demonstraria autoridade real em contraste com impotência de sistemas religiosos institucionalizados. Criação aguarda manifestação de liberdade que você possui, mas que permanece oculta devido a condicionamento religioso que limita a expressão de autoridade espiritual genuína. Você está explorando dimensões da liberdade gloriosa que possui ou contentando-se com liberdades limitadas que a igreja institucional permite. A liberdade que aterroriza instituições estabelece que você possui autoridade espiritual que transcende capacidade de controle por sistemas denominacionais criados por homens. O sétimo e último motivo pelo qual a igreja proibiu este versículo está na revelação que destrói sistemas religiosos. Romanos 8:1-2 declara: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E isso deveria despertar uma liberdade total. Se não há condenação e você foi liberto, para que serve controle religioso baseado em culpa? Nenhuma condenação há. Paulo eliminou toda a base para manipulação através de culpa, vergonha ou medo de julgamento. Posição em Cristo é segura, final e irrevogável. Para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, não existe condenação possível. Nenhum sistema religioso pode criar culpa que Deus não reconhece. A lei do Espírito de vida me livrou. Você opera sob lei superior, que supera qualquer sistema de regras denominacionais que prometem conferir vida espiritual. Quando Paulo declara a ausência total de condenação, está destruindo o fundamento de todos os sistemas religiosos que funcionam através de manipulação baseada em culpa e medo. Você vive na liberdade de ausência total de condenação ou permite que a igreja crie culpa através de padrões que contradizem sua posição segura em Cristo? Igreja esconde essa verdade porque a ausência de condenação elimina a principal ferramenta de controle comportamental que denominações usam para manter conformidade: a lei do Espírito de vida. Você opera conforme princípio superior que produz vida automaticamente. Não depende de obediência a regras externas para manter posição espiritual. Me livrou da lei do pecado e da morte. Libertação é completa, definitiva, irreversível.
Nenhum sistema religioso pode restaurar leis das quais Cristo já libertou. A revelação sobre a ausência de condenação e libertação através da lei do Espírito torna obsoletos sistemas denominacionais que prometem mediar o que já foi estabelecido eternamente. Portanto, agora. Posição é presente, não futura. Benefícios são atuais, não condicionais. Realidade é imediata, não dependente de performance religiosa. Paulo estabeleceu que tentativas de criar condenação através de padrões denominacionais contradizem obra completada de Cristo e posição segura dos filhos. Sistemas religiosos dependem de insegurança espiritual para manter relevância. Se posição é segura e libertação é completa, intermediação se torna desnecessária. Você está vivendo na segurança total que posição em Cristo garante ou permitindo que a igreja crie insegurança através de padrões que contradizem a obra de Cristo? Os 7 motivos pelos quais a igreja proibiu este versículo são: versículo revela verdadeira identidade como filho, autoridade que ameaça controle religioso, acesso direto que elimina mediadores, herança que transcende ofertas, relacionamento que dispensa rituais, liberdade que aterroriza instituições e revelação que destrói sistemas religiosos. Se esta revelação despertou consciência sobre quem você realmente é e a autoridade que possui, se reconhece que a igreja tem mantido você ignorante sobre posição real em Cristo, deixe nos comentários: descobri quem realmente sou. Compartilhe esta libertação com cristãos que precisam conhecer identidade verdadeira. A razão pela qual a igreja proibiu este versículo não é teológica, mas comercial. Sistemas denominacionais não podem lucrar com filhos conscientes que conhecem identidade, autoridade e direitos que possuem. Você foi criado para relacionamento direto com Deus, não dependência de mediação humana. Possui identidade como filho, não como membro. Herança como co-herdeiro, não como contribuinte. A questão não é se verdade é bíblica, é se você terá coragem de viver conforme identidade real, em vez de aceitar limitações que a igreja impõe. Se você reconhece a autoridade que possui como filho de Deus, prepare-se para viver além de limitações denominacionais que tentam controlar o que Cristo já libertou. A igreja proibiu este versículo porque revela a verdade que tornaria obsoleta a maioria dos sistemas religiosos que dependem de ignorância para manter controle. Você está pronto para viver como filho livre em vez de membro dependente?